Ó, isso aqui é ótimo, ótimo para uma segunda fase, viu? Isso que eu vou falar aqui agora. Dupla eficácia da função social dos contratos. Quem é que sabe isso aí? Para ganhar um livro. Sem Google, sem Google. Hã? É por aí, quase tu acerta. Dupla eficácia da função social dos contratos. Nós temos a função interna e a função externa. O que é que diferencia as duas? A função interna, ela resvala ou ela está relacionada às partes. Ou melhor dizendo, aqui eu coloquei foi função e eficácia, né? Eficácia interna e eficácia externa. A eficácia externa, por sua vez, é uma eficácia, como o nome está sugerindo, para além das partes. A doutrina afirma que a eficácia interna, ela se manifesta de 6 formas. Tá? Vamos lá. A eficácia interna se manifesta de 6 formas, segundo a doutrina. Quem sabe vai me ajudando aí. A primeira delas. Hã? Basicamente, a eficácia interna, ela tenta o equilíbrio entre as partes. Aí, em relação ao equilíbrio, ele tenta ver a vulnerabilidade. Primeiro ponto, vulnerabilidade. Vedação à onerosidade excessiva. Peraí, vulnerabilidade. São 6. Pelo menos eu vi 6. Qual é esse material aí? O nosso? Então tá faltando um. Vulnerabilidade de uma parte contratante. Aí ele utiliza o modelo CDC. Não, mas aí CDC é outros 500. Não, mas é isso. CDC é CLT. Não, mas tem aqui, eu tô falando de Código Civil. Me dá um exemplo do Código Civil. Código Civil, a teoria da desconsideração. Não. Vamos lá. Vulnerabilidade de um dos contratantes, Código Civil, ele vai dizer o seguinte, a interpretação, por exemplo, a favor daquele que não redigiu o contrato. Entendeu? Então, o exemplo, ele está lá no 423 e 424. Exatamente. Vedação à onerosidade excessiva, proteção dos direitos da o quê que eu coloquei aqui? Da personalidade. Deixa eu colocar aqui. Vedação à onerosidade excessiva. Proteção da dignidade pessoa humana. Nulidade de cláusulas antissociais ou abusivas. O que mais? Tendência à conservação dos contratos.
Tem mais uma hipótese. Não está no material. Lealdade. Não. Falei no livro. Frustração dos fins do contrato. Vou explicar um por um. Já. E a eficácia externa tem a ver com o quê? São dois pontos. Não, externa, primeiro, a noção que você tem que ter é que é uma eficácia para além do contrato, para atingir terceiros. Então, eu tenho aqui dos fins do contrato. Aqui eu tenho uma tutela de direitos transindividuais. E eu tenho, em segundo lugar, o quê? Uma proteção. Uma proteção externa ou tutela externa do crédito. Como eu coloquei tutela aqui, eu vou colocar tutela aqui também. Vamos lá falar de um por um desses aí. A proteção dos vulneráveis, os exemplos são... Agora veja só, aqui, evidentemente, eu não estou falando de relações jurídicas de vulnerabilidade. Tá? Eu não estou falando de CDC, não estou falando de CLT, estou falando de contratantes do Código Civil. Tá? Então, mesmo num ambiente paritário de Código Civil, há proteção de vulneráveis contratuais, certo? Quando que isso acontece? Quando, por exemplo, há contratos de adesão, tá? E em situações de dúvida a respeito da melhor interpretação do caso concreto. Então, em caso de dúvida, vai se interpretar em favor de quem não redigiu o contrato. Então, essa é uma proteção paritária do Código Civil. Se eu contrato com a Lorena aqui alguma coisa e eu escrevo o contrato e lá na frente há dúvidas a respeito de uma cláusula, a interpretação merece ser favorável à Lorena, porque eu escrevi. Então, isso está lá no Código. Artigo 113, parágrafo 1º, inciso 4º. Inclusive, foi incluído pela Lei de Liberdade Econômica, isso, tá? Artigo 423 e 424. Então, no primeiro tópico lá, vocês vão anotar esses três artigos. 413, parágrafo 1º, inciso 4º, 423 e 424. Parágrafo 1º. Vai lá, 113, parágrafo 1º, inciso 4º, 423, 424. Outra manifestação dessa proteção são as cláusulas de renúncia antecipada, tá? Cláusulas de renúncia antecipada. Será se é possível, num contrato de adesão, o fiador assumir uma cláusula de renúncia antecipada do benefício de ordem? Essa cláusula é válida ou é inválida? Inválida. É inválida a cláusula de renúncia antecipada ao benefício de ordem do fiador em contratos de adesão. Tá? STJ. Vocês entenderam essa situação? É inválida. Vamos lá. É inválida a renúncia antecipada do benefício de ordem do fiador nos contratos de adesão. Traduzindo em miúdos, o que significa? Significa que, veja só, há um favor legal em benefício do fiador, qual seja o de ser executado depois do devedor principal. Benefício legal, benefício de ordem. Eu sou fiador
e eu tenho responsabilidade por dívida de outrem, mas eu mereço ser executado depois do devedor. Tá? Até porque o patrimônio que foi transferido em favor do devedor. Então, o benefício de ordem é isso. E aí, o que acontece? Acontece de você fazer um contrato, por exemplo, de locação numa imobiliária, e no contrato lá já diz assim, fiador, você renuncia de forma antecipada ao benefício de ordem. Você pode ser executado junto com o respectivo devedor. Aí o STJ veio e disse, esse contrato é um contrato de adesão e essa renúncia antecipada ao benefício de ordem nesse contrato de adesão é inválida por ser abusiva. Manifestação de quê? Eficácia interna da função social do contrato na linha da proteção do vulnerável contratual. Tá? Outro exemplo, renúncia antecipada de retenção de benfeitorias pelo locador também, ou melhor dizendo, pelo locatário. Tá? Então, no mesmo exemplo, está lá o contrato de locação e lá há uma cláusula que diz assim, locatário, se você fizer benfeitorias necessárias no imóvel, você renuncia ao direito de retenção ou de indenização. STJ diz que inválida também. Renúncia antecipada do direito de retenção de benfeitorias em um contrato de adesão. Mas para todas as benfeitorias ou não tem exceção das benfeitorias necessárias? O julgado foi de benfeitorias necessárias. Então, manifestação de novo da eficácia interna. Beleza? Segundo ponto. Vedação à onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual. Aqui nós temos basicamente 2 pontos a falar, né? Nós temos a possibilidade de anulação do contrato ou a possibilidade de revisão do contrato. Um contrato que pode ser anulado por onerosidade excessiva está relacionado aos vícios da lesão ou do estado de perigo. Nesses 2 vícios do consentimento, o elemento objetivo é exatamente a onerosidade excessiva. Onerosidade excessiva, portanto, pode habilitar anulação do negócio jurídico ou a sua revisão, com base no artigo 317, teoria da imprevisão. E a resolução também, se for de acordo com o 478. A resolução do contrato, de acordo com o 478. Mas por onerosidade excessiva, não sei se eu... Resolução por onerosidade excessiva. 478, vamos ver. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, extrema vantagem para outra em virtude de onerosa, poderá o devedor pedir resolução. Boa. Complementou. Resolução com base no artigo 478 do CC. Tá? Então, a onerosidade excessiva pode resultar nisso aí. A proteção à dignidade da pessoa humana ou aos direitos da personalidade tem a ver com a tutela existencial ou tutela extrapatrimonial. Tá? É possível que um contrato traga, por exemplo, um conteúdo não patrimonial. É possível que um direito da personalidade seja monetizado. Tá? Isso é interessante. Vocês podem pensar que não, mas direitos da personalidade possuem efeitos econômicos e, portanto, podem ser explorados a partir da moeda. Tá? Então, contrato de exploração de imagem, contratos de reality show, por exemplo. Então, os contratos passaram a ter também conteúdo existencial, que é o terceiro, acho que é o terceiro ou é quarto tópico ali, né? Terceiro tópico. O que mais? Nulidade de cláusulas antissociais e abusivas, que é o ponto 4.
Sim. Mas aí vai que acontece alguma coisa, tipo uma edição, alguma coisa que atinge a dignidade da sociedade. Uma o quê? Uma edição, é que foi editado. Certo. Eu acho que já teve até isso, uma pessoa foi processar, fez a edição do programa, foi, segundo ele, desvirtuado. Rapaz, aí é muito contrato, viu? Aí tinha que ver o que podia fazer e o que não podia fazer no contrato. Não consigo te responder, não. Mas, tipo assim, se ela se sentir atacada de dignidade, Pode, pode ser alterado. pode. Tem que ver o limite disso, né? Tem que ver o limite disso, porque, veja só, não é porque um direito da personalidade pode ser explorado economicamente que significa que você está alienando um direito da personalidade. Você está apenas cedendo onerosamente o exercício daquele direito. Então, assim, isso significa o quê dentro da tua resposta? Houve abuso da Globo, por exemplo, no reality show? Se houve abuso, tem que ser indenizado. Entendeu? Poderia ser, poderia ser. Quarto ponto, nulidade de cláusulas antissociais e abusivas. Aqui nós temos o artigo 187 do Código Civil, tá, que veda o abuso de direito. E nós temos o artigo 1662, além do 421, todos do Código Civil. 1662, ele fala sobre a nulidade do objeto, tá? Nulidade do objeto. Nulidade de cláusulas antissociais abusivas. Vamos lá, artigo 187, abuso de direito. Deixa eu puxar isso aqui. Opa, tô botando de vermelho. Artigo 187, artigo 166, inciso 2, né? Aqui, nulidade do negócio por vício do objeto ou por ilicitude do objeto, fica melhor. Aqui, abuso de direito. Tendência à conservação dos contratos. Que ideia é essa daqui? Ele cai também no encargo do puramente potestativo também, né? Desse de abusivo. Pode ser também. Qual é aí? Me diga aí qual é ele. É o 1722. Artigo 122, né? Que veda cláusulas puramente potestativas. É uma boa também, um bom exemplo. Cláusulas puramente potestativas. Tendência à conservação dos contratos é a ideia de manutenção contratual e ou mais extinção como última ratio. Então, na dúvida mantém-se o contrato. Tanto que aqui em cima, esqueci de falar, aqui em cima dessas três possibilidades, quando há onerosidade excessiva, a primeira delas merece ser a revisão. Tá? Primeiro eu tento revisar. Não consegui, ou eu anulo por vício, ou eu resolvo com base no 478. A 479 só Artigo 479. 157, parágrafo 2º. Exatamente, 479 se aplica. Qual é o outro aí que você falou, Luiz? 157, parágrafo 2º. Que é a conservação da lesão. Também se aplica. Que aí tem até um enunciado, Caio, que ele se aplica também no Estado de Direito. Não tem Aham. a lei, mas tem um enunciado de CJR. Artigo 479 e artigo 157, parágrafo 2º do CC. Procurar o enunciado
Beleza. Show de bola. Manutenção contratual mais extinção como última ratio, ou seja, você mantém e só extingue se não tiver mais jeito. Agora, o que é esse último aí? Frustração dos fins do contrato ou frustração da finalidade do contrato. Então, o autor que fala frustração do fim do contrato. Aqui eu já acho mais ruim. O que significa isso? Não. Essa ideia aí é aquela ideia... Não sei se vocês já leram isso. Eu acho, se eu não tiver ruim de inglês, eu acho que é coroation ou coronation cases. Procurei aí, coroation ou coronation cases, que é a ideia da coroação do rei, tá? Que você, lá na Inglaterra, isso é antigo, no direito inglês, as pessoas alugavam os sobrados para ver a coroação do rei, tá? E aí o que acontecia? Às vezes, o rei ou qualquer personalidade dessa não aparecia para o desfile por alguma razão, adoeceu ou alguma coisa do tipo. Ou seja, você alugou o sobrado para ver o rei, mas o rei não vai aparecer. Eu posso resolver esse contrato? Eu posso resolver esse contrato ou eu tenho que manter esse contrato? Aqui no Brasil, isso é comum, por exemplo, em carnaval ou, sei lá, desfiles de escolas de samba, alguma coisa do tipo. Você aluga, ou Réveillon, né? Você aluga ali em Copacabana alguma coisa para ver o Réveillon. E ali foi deslocado o Réveillon para outro local. Resolve ou não resolve o contrato? Covid não. Covid não. Eu ia falar logo que ia contratar determinado curso por conta de determinado professor e quando chega na hora. Olha aí um caso bom. O professor não tá. É verdade, olha aí. Aí um caso bom para analisar. Contratou determinado curso pelo professor. E aí chegou na hora o professor não está. Só vendeu. E aí resolve o contrato ou não resolve o contrato? A obrigação de descobrir. Não, deve. Porque, por exemplo, não tem um professor, mas você vê 5 professores. Não tem como saber por qual só ela contratou. 5 são ótimos, aí só um não foi. Ela pode simplesmente... Vamos lá. A resposta... Se foi só por causa desse professor que ela contratou, aí sim. Não é questão de prova aqui. Não é questão de prova. A questão aqui é saber a diferença entre causa do negócio jurídico e motivo do negócio jurídico. Passa por aqui, tá? O que é a causa do negócio e o que é o motivo, tá? Deixa eu ver onde é que eu coloco isso aqui. Esse daqui acho que merece uma atenção maior.